Fidelidade em reuniões de testemunhos. O Senhor tem me mostrado que grande interesse devia ser tomado pelos guardadores do sábado em conservar suas reuniões e torná-las interessantes. Há grande necessidade de manifestar-se mais interesse e energia nesta direção. Todos devem ter algo para dizer ao Senhor, pois, em assim fazendo, serão abençoados. Um livro de memórias é escrito com respeito àqueles que não desertam das reuniões, mas falam muitas vezes um ao outro. O remanescente deve vencer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Alguns esperam vencer apenas pelo sangue do Cordeiro, sem qualquer esforço especial de sua parte. Vi que Deus foi misericordioso ao nos dar o poder da fala. Ele nos deu uma língua e somos responsáveis diante dele por seu uso. Devemos glorificar a Deus com nossa boca, falando em honra da verdade e de sua ilimitada misericórdia, e vencer pela palavra de nosso testemunho através do sangue do Cordeiro. Não devemos reunir-nos para ficar em silêncio. Os únicos que são lembrados do Senhor são os que se reúnem para falar de sua honra e glória e de seu poder. Sobre esses repousará a bênção do Senhor, e eles serão refrigerados. Se todos procedessem como deviam, nenhum tempo precioso seria desperdiçado, e nenhuma reprovação seria necessária por causa de longas orações e exortações. Todo o tempo seria ocupado por testemunhos e orações breves, diretos. Pede, crede, recebei. Há demasiado escarnecer do Senhor, muita oração que não é oração e que cansam os anjos e desagradam a Deus, muita petição vã, sem significado. Primeiro precisamos sentir a necessidade e então pedir a Deus exatamente o que necessitamos, crendo que Ele nos dá. Já mesmo quando estamos pedindo, e então nossa fé crescerá, todos serão edificados, o fraco será fortalecido, e o desanimado e desalentado é levado a olhar para cima e crer que Deus é o galardoador de todo o que diligentemente o busca. Alguns se retraem nas reuniões porque nada de novo têm a dizer, e se falarem, terão que repetir a mesma história. Vi que o orgulho era o fundamento disto, que Deus e os anjos atentavam para o testemunho dos santos e se alegravam e eram glorificados por serem repetidos cada semana. O Senhor ama a simplicidade e humildade, mas se desgosta e os anjos são ofendidos quando professos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus permitem que o precioso tempo se escoe, despendido em suas reuniões. Se os irmãos e irmãs estivessem no lugar devido, não ficariam sem saber o que dizer em honra de Jesus, que esteve suspenso na cruz do Calvário por seus pecados. Se anelassem mais do compreensivo senso da condescendência de Deus em dar o seu amado unigênito Filho para morrer em sacrifício por nossos pecados e transgressões, e dos sofrimentos e angústia de Jesus para abrir um caminho de escape ao homem culpado, a fim de que ele pudesse receber perdão e vida, seriam mais prontos a exaltar e magnificar a Jesus. Não se calariam, mas com reconhecimento e gratidão falariam de sua glória e de seu poder. E bênçãos de Deus cairiam sobre eles por assim fazer. Ainda que a mesma história fosse repetida, Deus seria glorificado. Mostrou-me o anjo os que não cessavam dia e noite de clamar: Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso. Repetição contínua, disse o anjo. Contudo, Deus é glorificado. Embora repitamos a mesma história sempre, ela honra a Deus e mostra que não nos temos esquecido de sua bondade e misericórdia para conosco. Vi que as igrejas nominais têm caído, que a frieza e a morte reinam em seu meio. Se seguissem a palavra de Deus, ela os faria humildes, mas eles se põem acima da obra do Senhor. É-lhes demasiado humilhante repetir a mesma simples história da bondade de Deus quando se reúnem e estudam para conseguir algo novo, algo de vulto, e está na posse das palavras exatas para os ouvidos e o gosto do homem, e o Espírito de Deus deixa-os. Quando seguirmos o humilde caminho da Bíblia, teremos a influência do Espírito de Deus. Tudo estará em doce harmonia se seguirmos os humildes canais da verdade, dependendo inteiramente de Deus, e não haverá perigo de sermos afetados pelos anjos maus. É quando as almas passam por alto o Espírito de Deus,
movendo em sua própria força, que os anjos cessam de vigiar sobre elas e são deixadas aos ataques de Satanás. Encontram-se na palavra de Deus deveres cujo cumprimento guardaria o povo de Deus humilde e separado do mundo, da apostasia, como as igrejas nominais. O lava-pés e a participação da ceia do Senhor seriam mais frequentemente praticados. Jesus deu-nos o exemplo e mandou-nos que fizéssemos como ele fizera. Vi que seu exemplo devia ser seguido tão exatamente quanto possível. Contudo, os irmãos e irmãs nem sempre têm agido tão judiciosamente quanto deviam na questão do lava-pés e tem havido confusão. Isto devia ser introduzido em novos lugares com cuidado e sabedoria, especialmente onde o povo não está informado quanto ao exemplo e ensinos de Nosso Senhor sobre este ponto e onde haja preconceito contra. Muitas almas honestas, pela influência de antigos mestres em que tinham confiança, estão muito carregadas de preconceitos contra esse claro dever, e o assunto devia ser-lhes introduzido no tempo e maneira apropriados. Não há na palavra nenhum exemplo para que os irmãos lavem os pés de irmãs, mas há um exemplo para que irmãs lavem os pés a irmãos. Maria lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Vi que o Senhor havia impressionado irmãs a lavar pés de irmãos e que isso estava em harmonia com a ordem evangélica. Todos devem agir compreensivamente e não tornar tediosa a cerimônia do lava-pés. A santa saudação mencionada no Evangelho de Jesus Cristo pelo apóstolo Paulo deve ser considerada no seu verdadeiro caráter. Trata-se de um ósculo santo. Deve ser considerada como um sinal de amizade para cristãos amigos quando partem e quando se encontram de novo após semanas ou meses de separação. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 26, Paulo diz: Saudai a todos os irmãos com o ósculo santo. No mesmo capítulo, ele diz: Abstende-vos de toda forma de mal. Pode não haver aparência de mal quando o ósculo santo é dado no tempo e em lugar próprios. Vi que a forte mão do inimigo está posta contra a obra de Deus, e o auxílio e força de cada um que ama a causa da verdade deve ser angariado. Grande interesse deve ser manifestado por eles em sustentar as mãos dos que advogam a verdade, a fim de que por firme vigilância possam banir o inimigo. Todos devem, firmes como se fora um, estar unidos na obra. Cada energia da alma deve estar desperta, pois o que deve ser feito tem que ser feito depressa. Vi então o terceiro anjo. Disse o meu anjo acompanhante: Terrível é sua obra, tremenda sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver a mente, a atenção toda.